Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Boa noite. Esperando. Agora sim. Meu parceiro chegou para que a gente live. Para quem não me conhece, enquanto ele está entrando, meu nome é Anderson Santiago, sou psicólogo especialista em psicologia junguiana. E aí a gente vai fazer uma live massa com esse cara aí, ó. Eu acho que já está visível para vocês. Esse brother aí para tirar onda hoje, tá? Vamos falar sobre psicologia junguiana e sobre uma coisinha fabulosa que o- os bons deuses permitiram, né, que ele fosse inspirado, que é um livro recém-publicado lá na Amazon chamado O Pensamento Vivo de Jung. Né, parceiro? Dá boa noite aí para todo mundo. Boa noite, moçada. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, Tá galera, avisa aí, tranquilo? por favor, se todo mundo estiver ouvindo direitinho, tá? Tô vendo aqui a galera que foi chegando. Sejam bem-vindos, todo mundo, tá? Tem uma galera boa que já segue o Heráclito, e tem uma galerinha que está me seguindo, e aí agora vai participar desse bate-papo, né? Agora. Se apresenta aí, Heráclito, para quem não te conhece ainda. Eu me chamo Heráclito, sou historiador, tenho mestrado em psicologia, estou retomando meu doutorado em psicologia agora, na Unifor, e escrevo umas coisinhas, tenho um canal no YouTube, tem um podcast chamado Assim Caminha a Humanidade, e o que mais? É esse podcast, Assim Caminha a Humanidade, e estou aqui no Instituto Dedalus, que é a a empresa onde eu faço meus cursos de pós-graduação. Tem um aqui em psicologia junguiana também, eu coordeno. Criei e coordeno. E vou dizer, viu? Uma pós-graduação de causar inveja, viu, parceiro? Pós-graduação de causar inveja, diferente do que a gente encontra aí. Já te falei, só aquela disciplina de introdução ao alemão para a galera aprender a pronunciar corretamente os termos já é show de bola. Né? E Né? também quais Então, são as diferenças de produção. pois é, para o povo não ficar aí repetindo, né, pensando que o termo alma, né, tanto em alemão quanto em português, É, se refere à alma no sentido metafísico que a gente encontra nas sim, sim. filosofias. Mas e aí, para a galera que for chegando, me fala, cara, o pessoal já vem acompanhando aqui, quem me acompanha sabe bem alguns posicionamentos bem críticos que eu tenho com relação ao que a gente vem fazendo, né, e ao que eu venho percebendo com relação à psicologia analítica no Brasil. Não posso falar fora do Brasil, porque para mim eu ainda estou preso no meu quinhão. Mas para você, cara, que está estudando já há bem mais tempo, que já vem aí desenvolvendo um trabalho de escrita, inclusive, não só como youtuber, né? Pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal do Heráclito, procura lá, Heráclito Aragão Pinheiro, né? E se junta aos mais de quase 6.000 pessoas que já estão acompanhando as ideias desse cara. Mas assim, por tudo que tu já vem estudando, até antes da gente pensar em chegar ainda no teu livro, mas por tudo que tu já vem Uhum. estudando e vindo de uma terra diferente da nossa, né, que você parte da história, né, do estudo da história, para depois você vir para o estudo Exato. da psicologia, né? Como é que tu tem observado o campo junguiano, não só aí na tua terra, né, em Fortaleza, mas no Brasil? Pelo que tu percebe, porque eu já vi que você foi fazer uma palestra lá em Minas Gerais, né, com o Walter Mello e tal. Como foi tua percepção, cara? Como é a tua percepção? Para que a galera comece a, a entender como tu pensa. Eu acho que antes da gente chegar no Brasil, fazer uma. Entender como é que. Porque o pensamento junguiano aqui no Brasil, autóctono, digamos assim, pessoas fazendo grandes elaborações, como tem, por exemplo, Espera nas aí, que eu canais acho que Lagoa, né? a tua conexão eu acho que deu uma estabilidade. Pelo menos para mim, ela Oi, apareceu, você está me ela mudou ouvindo? um pouco. Aí tu retoma o que tu falou agora. Tá ótimo. Vamos primeiro pensar um pouco no contexto mais amplo, né, do mundo junguiano, Hum, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, porque isso ajuda a compreender como é o junguianismo aqui no Brasil. Porque ele tá. não tem características autônomas. É muito raro você ter alguém
que realizou de fato um trabalho a partir do Jung, mas com certa autonomia intelectual. Eu vou ter que segurar isso aqui. Senão eu não sei tirar a vibração. Então. E aí o que acontece, né? Você teve a Nise, que de fato era alguém que tinha uma grande autonomia intelectual e mas no diferente do mundo, por exemplo, da psicanálise. E aí o que acontece? Aqui existe toda uma série de discursos que depois eu descobri que vêm de fora. Eu não entendia por que as pessoas diziam aquelas coisas, porque eu sempre me concentrei em ler o Jung. Uhum. Eu li durante muitos anos só o Jung, depois comecei a ler os autores mais próximos, a Von Franz, a Emma, a Barbara Hanna, a Toni, né? Mas, como eu não li essa galera, eu não entendia. E aí eu comecei a estudar. Aí, por exemplo, quando eu vi essa mistura entre Jung e psicanálise, aquilo não fazia nenhum sentido para mim, a partir da leitura do Jung. Mas aí, se você for a história do movimento psicanalítico, do movimento junguiano, você vai ver que quando o Fordham assume uma posição de destaque no Instituto C.G. Jung, ele começa a fazer essa mistura e a colocar o Winnicott e o desenvolvimento psicossexual psicanalítico para sanar uma suposta lacuna de que o Jung teria escrito pouco sobre crianças, que o Dr. Sono Shamdasani demonstra que não. Ele escreveu bastante a esse respeito. Simplesmente não era o foco do trabalho dele. Em larga medida na comunidade junguiana aqui. Então tem aquele livrinho abominável que é Introdução à Psicologia Junguiana, eu acho que é do Hall, em que ele vai falar uma série de barbaridades. Que o Jung era platônico, que o Jung era lamarquista, né? O que é uma coisa bem mais complexa. Se você lê o Dr. Sono Shamdasani, por exemplo, no O Sonho da Ciência de Jung, a construção da ciência moderna, da psicologia moderna, o sonho de uma ciência, ele vai dizer que num determinado momento da obra houve de fato um criptolamarquismo a partir de um diálogo com um autor chamado Simon, quando ele vai falar de ecforização, etc., mas que isso é abandonado. E aí você tem que entender esses momentos da obra. E platônico, Jung nunca foi. E aí, se você ler o livro da Yolanda Jacobi, eu acho, que é Arquétipo, não sei o quê, Complexo Arquétipo Complexo, isso. Ela faz algumas afirmações aqui, mantém repetindo. Para trabalhar. Eita, volta só um pouquinho, que o vídeo travou. Associação livre. Volta só um pouquinho para essa parte Voltou? do complexo arquétipo e símbolo. Voltou. Sim, que ela faz algumas afirmações equivocadas que eu vi pessoas repetindo. E eu não sabia de onde é que ele tinha surgido. E aí, ela diz que para o material pessoal, você usa associação livre, que é um método que o Jung abandona 100%. E ele manda uma carta para ela dizendo que ele abandonou em virtude de adotar um método de amplificação. E que no material coletivo você usaria o método de amplificação criado pelo Jung, que é um erro. E as pessoas repetem esse erro, né? Assim como, por exemplo, tem outro livro que eu considero abominável, que é aquele manual Cambridge, inclusive eu joguei no lixo meu, de estudos junguianos, que eles se esforçam por tentar destruir o Jung. Não que o Jung esteja acima de críticas, ninguém está acima de críticas. Mas as críticas que eles fazem são críticas de um espantalho, de um Jung que não existe. Eles criam um Jung, que é um espantalho, e criticam esse espantalho. E no final do Puer Eterno, a Marlise von Franz, ela cita nominalmente uma pessoa que vai criticar o Jung e acaba simplesmente voltando ao Biswanger, ou voltando à psicanálise mais antiga. Ela diz, o que esse povo está fazendo, meu Deus do céu? Se o Jung já se considera o passo adiante da psicanálise, né? Se ele abandona o método psicanalítico, né? E aí há uma questão muito interessante.
eu acho que não faz sentido nós ficarmos trocando, são muito desonestos, Priscila, acusações entre psicologia analítica e psicanálise, porque na nossa diferença é de método. E aí aqui deveria se resguardar a possibilidade de crítica no método. Eles têm um método, nós temos outro método. O nosso método de aproximação do inconsciente é outro, né? Então, do que eu vi com relação aos outros junguianos no Brasil, e aí essa é uma das motivações para eu ter escrito esse livro, é um desconhecimento do Jung. Né? E esse conhecimento do Jung é preenchido por essas obras que são muito ruins, que apresentam deformações terríveis da perspectiva do Jung, enquanto você tem autores que são praticamente desconhecidos no Brasil. A Barbara Hanna é muito pouco conhecida, a Esther Hard é muito pouco conhecida. Sim. Tem um outro americano que era muito bom também, me fugiu agora o nome dele, ele escreveu um livro chamado Sick and Meyer, também era bastante interessante, né? Sim, e esses autores, tirando a Von Franz, que teve uma grande proeminência por conta de fazer parte do Instituto, né? Eu odeio. Eu acho uma obra péssima esse do Hall. Todos os livros do Hall são muito ruins. É uma presepada de pai e mãe parceira aquele livro. Mamá, continua aí. Inclusive, o próximo livro que eu vou lançar, mas dessa vez por uma editora, não tanto pela Amazon, vai ser sobre interpretação do sonho. Já está escrito, estou só nesse processo de conseguir a editora, né? Mas o do Hall, nossa, é horrível. Exatamente. É impossível ler o Jung. A leitura é indispensável. E Peraí. Travou de novo. Tematizam o pensamento junguiano e dão um convite à leitura do original. Peraí, brother. Agora, volta agora. Esse Instagram parece que não está favorecendo a gente. O meu esforço é um esforço de sistematização, a partir de uma base histórico-epistemológica, né? Sim. E esse esforço de sistematização é uma maneira de facilitar a leitura do Jung, não de substituí-la. Porque a leitura do original é insubstituível. E eu não entendo que cultura foi essa que se estabeleceu de destruir o Jung entre os junguianos, especialmente entre os riemannianos. O Jung sequer foi compreendido. A gente tem que fazer um esforço cultural enorme para compreender o Jung. Superá-lo é um esforço para as próximas gerações, se a nossa geração for capaz de compreender minimamente o Jung. É o que as pessoas não entendem. Eu não gosto do Jordan Peterson, mas o Peterson entende que ele não entende o Jung. Ele entende que o Jung era um gênio. E ele entende que o Jung é muito difícil de compreender. Então, isso me dá algum respeito pelo Peterson, apesar de termos posições muito diversas, né? Então, o que eu tenho visto é que você tem alguns junguianos que fazem um trabalho muito bom, mas muito discreto, como, por exemplo, o professor Walter, de Minas Gerais, que faz um trabalho na pós-graduação e quase não existe. Agora, aqui em Fortaleza, o professor Clerton, na Unifor, ele está abrindo uma linha de Jung para que as pessoas possam fazer trabalhos de pós-graduação em Jung. Eu estou, inclusive, retornando à Unifor para concluir meu doutorado já nessa perspectiva, né? Enquanto na psicanálise existem mestrado várias... e doutorado? Como é, Anderson? Travou um pouquinho. Ele está abrindo uma linha de pesquisa para mestrado e doutorado na Unifor? Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas que tiverem interesse em fazer um trabalho acadêmico na perspectiva da psicologia analítica têm essa oportunidade aqui na Unifor. Como há essa oportunidade em Minas, como parece que há essa oportunidade na Unicamp e na PUC. Mas ainda são coisas que estão ou nos começos, ou... então, falta uma massa crítica mesmo, né, a Von Franz ajuda muito nisso. Falta, de fato, uma massa crítica, assim, de trabalhos científicos. É uma coisa que eu sempre falo, nós estamos muito atrás da psicanálise. Sim. Até porque na psicanálise ninguém vai levantar a mão e dizer assim, não, mas eu não concordo com o complexo de Édipo, não. A sexualidade está errada.
como se faz com o Jung. Você está o tempo inteiro fazendo esse esforço de reinventar a roda. E se a gente está fazendo sempre o esforço de reinventar a roda, nunca vai inventar o carro. Sim. Eu acho que esse é o problema, né? Tu fala O isso. meu esforço é só de dizer, galera, a roda está inventada. E ela é ótima, ela funciona. É daqui para diante. Não precisa reinventar a roda. Porque, por exemplo, os riemannianos acham que reinventar a roda é fazer uma roda quadrada. É uma roda que não tem valor pragmático. Ela só é boa na cabeça deles, porque é a quadratura do círculo. E como a quadratura do círculo, eu faço uma roda quadrada, aí vai dar certo. Tu sabe que tu tá tocando em vespeiro, né? Ah, pode vir. Mas, ó, tu falou um negócio aí que lembra o Chandrasani, né? O eco chandrasaniano na tua voz. Que é quando ele, lá discutindo a assim chamada memória do Jung, né? A autobiografia, que não é uma autobiografia, que ele fala que justamente essa incompreensão do Jung, que parte principalmente a partir da autobiografia, porque todos aqueles que vêm após a morte do Jung começam a ter contato por ele ou pela autobiografia, né, assim chamada, ou É o livro pelo mais lido. símbolos, exatamente. Né, ele afirma que o trabalho erudito em cima da obra do Jung foi atrasado justamente por conta dessa obra. Sim, Né? ele tem uma. E aí, Milson? Grande abraço, Fala, parceiro. fala na atualidade aí, foi massa. Ele tem um outro livro muito interessante chamado Jung Stripped Bare by His Biographers Even, em que ele faz uma análise detalhada de todas as biografias do Jung. E todas são amadoras. Todas não têm sequer um trabalho de pesquisa bem feito. É a exceção da Barbara Hanna. É engraçado porque eu demorei muito para ler o Shamdazani. Quando eu fui ler o Shamdazani, em anos muito recentes, eu já tinha uma série de concepções formadas. E eu percebi que ele chegou com um trabalho documental imenso, e eu simplesmente lendo Jung, nós chegamos a conclusões muito parecidas. Então, eu gosto muito do trabalho do Shamdazani, especialmente porque ele é um historiador sério. Sim. Ele trabalha com fatos, né? Ele trabalha com uma pesquisa documental. E isso é muito importante. Pois é, isso me leva a te perguntar nesse sentido, para que todo mundo que está assistindo a gente possa ouvir um pouquinho, partindo dessa concepção que você foi construindo, né, do que os junguianos europeus e brasileiros também vêm fazendo da psicologia do Jung, né? Acredito que após a publicação da tua introdução, a percepção disso foi o que te mobilizou para escrever esse livro novo, né, O Pensamento Vivo de Jung. Sim. É engraçado, uma pessoa me perguntou, e eu não tinha me tocado disso. Eu já tinha feito antes uma série de vídeos chamado 10 dicas para entender Jung. Sim. Muito boa. Tentando colaborar para que as pessoas compreendam certos elementos importantes, certas chaves de compreensão, mas sem eu perceber, esse livro foi uma sofisticação disso, né? Porque ao invés de serem simplesmente dicas, são grandes temas epistemológicos que embasam, eles são o alicerce de todo o edifício intelectual junguiano, mas eles não são imediatamente evidentes. Por mais que o Jung tenha se esforçado para escrever de próprio punho epistemologia, ainda assim é um edifício intelectual tão complexo que várias dessas partes elas são opacas, a não ser com a leitura muito cuidadosa, não só do Jung, quanto do que ele leu, quanto do contexto histórico em que ele estava inserido, né? Sim. E aí, como eu fiz esse trabalho, o meu intuito é facilitar para as pessoas. Ninguém precisa fazer que nem eu fiz, passar 20 anos estudando, aí eu só dou esse adianto para a pessoa. E aí você vai poder constituir o seu próprio percurso no Jung muito mais rápido. Eu espero só que os meus livros sejam catalisadores. Inclusive, eu espero ardentemente que as pessoas se dediquem a estudar o Jung e vão questionar o que eu disse. Olha aí. É difícil, né? Esse relato aí a gente vê no dia a dia, né? Você tem dificuldade de acessar um material introdutório decente. E isso quando você tem condições de perceber que aquele material é decente.
Não, Milson, eu gosto muito do Freud. Inclusive, meu mestrado foi sobre Freud. Mas então, cara, Eu li a obra toda, li algumas coisas em alemão. fala um pouquinho, como se compõe o teu livro? Já que ele se propõe a fazer esse trabalho de introdução, inclusive em pontos que são chaves de compreensão para o Jung, quais são os pontos principais? O que é que porque vale a pena para a galera, principalmente quem não conhece Jung, mas também para quem já conhece Jung, né, adquirir esse teu livro. Ele é um ensaio curto, né? Então ele fica um livro curtinho. Eu me inspiro muito no Slavoj Žižek, então eu uso piadas, eu uso anedotas, eu falo de uma maneira debochada no livro, né? Até porque eu sou uma pessoa um tanto quanto debochada, né? Então, fazer o quê? Né? De qualquer sorte, eu elenco alguns elementos que são extremamente importantes para que você compreenda o Jung, mas eles não são imediatamente evidentes. E aí eu tento colocar isso no primeiro plano da consciência, que é a dialética, que está presente em toda a obra. O pensamento dele é um pensamento dialético. E depois eu vou explicar uma coisa que eu considero fundamental e que é parcamente discutida, que é o nominalismo culto dele. O Jung não constitui uma teoria, ele não era um teórico, ele não faz uma teoria, né? Que massa. Eita, peraí. E ele explica isso só no tipos e em algumas cartas. E quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... Depois eu falo da noção de ciência, porque da noção de ciência, empiria e pragmatismo. Porque algumas pessoas utilizam um espantalho que é, não, o Jung não estava nem aí para a ciência, o Jung era aberto, o Jung aceitava muitas coisas. Eu também acho. Não é? Grande abraço aí para a Alemanha. E aí o que acontece? Ele tinha não só uma grande preocupação com a ciência, como ele para a ciência psicológica. Heráclito, rapidinho. Volta só um pouquinho, porque deu uma cortada aqui. Ele era um cientista, e ele não só era um cientista, como ele dá um estatuto epistemológico especial para a ciência psicológica. Certo. E isso é fundamental para o método e para a ética relacionada a esse método. Certo. E aí eu falo do agnosticismo, que é o que relaciona ele com Kant, mas não apenas. Do dualismo, né? Precisa, Wilson. Seriamente. Não recomendo. Foco. Inclusive, sobre aproveitar aí o Wilson, né? Eu fazia uma piada muito interessante. E eu fiz história, né? E todos sabem que historiadores são maconheiros. E eu dizia que só tinha 2 tipos de aluno no curso de história, os que fumavam maconha e eu, né? Então eu era a junção dialética da categoria individual e coletiva aí no curso de história. Só vim fumar maconha pela primeira vez na psicologia. Você vê que a psicologia desorienta a pessoa, tudo desanda. Vai. Volta aí pro nominalismo. Sim, e aí, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é o pragmatismo do Jung. Eu li muito Jung, e por conta do Jung, eu descobri uma outra grande paixão minha, que é o William James. É um autor que eu li tudo no original. E quando eu li, eu fiquei chocado. Como é que pode? Como é que eu já sei esse autor? Por que ele é tão familiar? Por que é tão tranquilo entender? Valha! Porque o Jung segue à risca o método desse cara. Eu já era um pragmático e nem sabia. Se você entende o Jung, você entende o método pragmático. Ou seja, Jung te formou em pragmatismo. Sim. Ele está o tempo inteiro sendo um dialético e pragmático. O tempo inteiro. E isso é algo de fundamental. Mas ao estudar o James, muita coisa ficou muito mais clara para mim. E aí eu tento ressaltar isso, porque se você entende o James, só se você for muito desonesto intelectualmente para você bancar o junguiano doido. E bancar o junguiano místico, e o guru junguiano, ou as bobagens do racionalismo junguiano que existe por aí. Eu recomendo o pragmatismo.
que em português é Pragmatismo. É um livrinho curto, em que você tem... o James tem todo traduzido em português. Eu aqui, na época o dólar estava barato, mandei comprar tudo. Para esse livro que eu escrevi, e eu também recomendo, eu usei esse livro aqui, Essays in Pragmatism, né? Que aqui tem vários ensaios, várias palestras que ele ministrou, em que ele dá uma espécie de introdução ao pragmatismo. Eu usei Legal. os 2 últimos capítulos nesse meu livro. Esse tem em português? Tem tudo, do James tem tudo. Tem que ver se cada um desses... Jungiano full mandala, né? Pois é. Não, leia, Milson, você vai se beneficiar muito, assim. Sempre que eu dava aula e alguém me fazia uma pergunta difícil, eu fazia uma pequena prece no meu coração, dizendo, graças a Deus que eu li o William James. Porque perguntas muito difíceis, se você for um pragmático, você consegue responder. Porque você vai observar qual é o valor prático daquilo ali. E o James começa o pragmatismo contando uma historieta de um grupo de professores de Harvard que estavam num debate acerca de um esquilo numa árvore e de um cara que estava tentando dar a volta no esquilo. Aí ele começa dizendo assim, nós temos que fazer como os medievais, como o pessoal da escolástica. Quando houver uma contradição, façam a diferenciação. E ele perguntou, o que é que vocês estão querendo dizer com dar a volta no esquilo? É X ou é Y? Porque se for X ele conseguiu, se for Y ele não conseguiu. Aí todo mundo ficou puto com ele, e ninguém aceitou o voto de Minerva dele, e o embate continuou. Mas é isso. Né? O aspecto do pragmatismo é você entender quais são o impacto real, objetivo das ideias. Né? Porque uma das coisas que o James vai falar... Por isso que Jung afirma que verdadeiro é aquilo que atua, né? Lá no eu inconsciente. Exatamente. Tudo aquilo que age, que atua, é real. Inclusive em alemão, Wirklich, né? Wirklichkeit, que é verdade, ela tem uma ligação com o verbo wirken, que tem a ver com agir, com ação. Então, em alemão, isso é inclusive bem evidente quando ele usa a palavra Wirklichkeit, né? Sim. Porque já está na língua alemã essa associação da verdade com a ação. É por isso que o James vai dizer que estar de posse da verdade é estar de posse de um projeto de ação real no mundo. É de uma ferramenta para modificar as coisas. Show. A verdade, ela não é um valor por ela mesma. E ela não é estática, ela não é uma espécie de estagnação epistemológica, não é um equilíbrio epistemológico estático. Ela é dinâmica. E você vê que o Jung está o tempo inteiro não nessa estagnação epistemológica, mas sim em um aspecto dinâmico de relação com os conceitos e com as consequências objetivas daquilo que ele fala. Dá para entender isso? Porque isso é muito importante. Talvez seja o aspecto mais importante desse último livro que eu escrevi. Galera, comentem aí, viu? Se não estiverem entendendo, que Heráclito retoma aí a fita, volta, rebobina e fala de novo. Mas aí, ó, tu citou o método dialético, né? Tu faz uma retomada da noção de dialética, né, na filosofia, principalmente de Platão, que é quem consolida, você explica muito bem isso. E você fala do nominalismo culto, que vai desembocar também no pragmatismo, e a partir daí tu também cita outros corpos necessários, outros conceitos, para poder entender, né, o pensamento do Jung. Sim, como estruturalismo e funcionalismo, né? Show! Entra nisso aí agora. Sim. O funcionalismo, né? Você tem as duas maneiras de enxergar o mundo, né? São duas chaves conceituais para você enxergar o mundo, né? Uma estrutural, como por exemplo Marx, e uma outra funcionalista, como existia uma escola funcionalista em Chicago, nos Estados Unidos, e o próprio William James era um funcionalista, né? Eu cito no meu livro, como eu sou historiador, e eu entendo as coisas por meio da história, eu explicito um pouco desse meu percurso de entendimento. Porque eu coloco lá a diferença entre o James e o Titchener, né? Que foi o grande representante de uma espécie de variação estranha da escola de Wundt nos Estados Unidos, né? E o Titchener era um estruturalista. E o James se opunha ao estruturalismo do Titchener, dizendo que era impossível compreender a consciência senão como um fluxo. Era impossível dividi-lo em pedaços para estudá-lo. O Jung, ele vai compreender que a psicologia experimental tem severas limitações, obviamente a partir da prática dele, mas essa base conceitual já estava posta no James. Sim. Então o James ele vai entender a consciência a partir da sua função.
Já em James, a consciência é entendida como órgão de adaptação. Então, quando eu penso de maneira funcionalista, eu vou tentar entender desses elementos que eu estou estudando, eu já te respondo, Wilson. Você vai estar preocupado na maneira como são as inter-relações e como essas coisas funcionam em inter-relação. Por exemplo, o Jung chega mesmo a colocar a função como um conceito no final dos tipos psicológicos. E Sim, veja, qual é a definição que ele dá de ânima? É uma definição funcional. É uma função de relação entre a consciência e o inconsciente. Qual é a exatamente. definição de ânimos que ele dá? É uma função de diferenciação entre a consciência e o inconsciente, no caso da mulher. Isso respondendo a pergunta do Milson. Eu acho que é assim. Não entenderam o Jung e começaram, a partir desse não entendimento, a construir divisões e escolas, mas que todas estão muito equivocadas. E aí, na minha opinião, todas essas escolas, elas são muito, muito equivocadas, porque elas partem de incompreensão, não da compreensão da obra do Jung. Então, por exemplo, o Jung era simultaneamente um funcionalista e um estruturalista, porque ele não dá simplesmente uma explicação estrutural, mas o arquétipo, ele é uma estrutura. Sim. Apesar de que, psicologicamente, a interpretação é sempre funcional. Então, dividir, dizer, não, tem um tipo de Jungiano estruturalista, a partir do Jung é absurdo. Porque as pessoas esquecem que o Jung, ele pensa por paradoxo. Não porque pensar por paradoxo seja legal, mas porque o próprio objeto de estudo é desesperadoramente paradoxal, que é a alma. Então, em geral, eu acho essa divisão de escolas, por exemplo, a escola desenvolvimentista. O Jung, assim como o Lacan, não acreditava em desenvolvimento. Ele achava que a personalidade é um dado arquetípico. Então, os lacanianos estão tranquilos em dizer que não tem desenvolvimento. Ao invés de falar em desenvolvimento, eles apontam para o estado do espelho, de Lacan. Tanto é que Lacan faz um ataque a Piaget, que era desenvolvimentista. A questão é que isso não está... Precisa ler um monte de coisa do Jung para entender isso. Então, as pessoas não se deram ao trabalho de ler esse monte de coisa, ou não gostaram do que leram, ou não entenderam. E, a partir daí, construíram uma posição até que se diz clássica. Pelo menos, esse é o resultado das minhas leituras, da minha interpretação disso. Show, show. Acredito que o pessoal que está, não só o Milson, mas todo mundo que está ouvindo, pelo menos quem já tem alguma proximidade, deve estar identificando esses pontos de contato e entendendo muito bem tua crítica. Né? Então, Boa. travou o Alisson. Voltou? Quando tu estava explicando lá do desenvolvimentismo para outra classe, acho que foi para a clássica em comparação, deu uma travadinha só um trecho da tua fala. Porque assim, não faz sentido falar que existe um jungianismo clássico se não tem um pós-jungianismo de verdade. Exatamente. Então, não existe nenhum clássico, porque as pessoas nem começaram a entender o Jung. Pois é, aí... O trabalho do Shamdasani, eu acho incrível que o trabalho do Shamdasani não seja universalmente aceito. Que existam críticas, que existam... Mas Até aí essa porque... questão do desenvolvimentismo, né, a tese desenvolvimentista, acho que tu pontuou alguma crítica nesse sentido durante o momento que travou, e alguém também pediu aí para ver se tu porque o respondeu. Jung não acredita em desenvolvimento. Tá. E Para ele, aí a personalidade tem um valor arquetípico. tem um valor que... Tinha Então, algum eu citei texto um dele que a exemplo. gente pode encontrar isso mais fácil? Ou tu acha que é o conjunto da obra que vai dar essa percepção? Eu tenho que pesquisar. Porque, ao mesmo tempo, ele fala em desenvolvimento da personalidade. Sim. Cara, o Neumann é uma coisa um pouco complicada, porque ele não é de todo mal, sabe, Wilson? Mas ele tem algumas coisas um pouco... Você precisa ler com certo cuidado. Mas ele é bem melhor do que o Hillman, na minha opinião. Mas eu li o Neumann faz muito tempo, né? Inclusive, ele tem alguns trabalhos com a Marisa von Franz. E a Marisa von Franz decepcionou muito com ele. Então, os trabalhos do começo da carreira do Neumann, eles têm um certo valor, né? Eu não tenho Universo Arquetípico Popular.
Não, são essas. Mas, voltando, ao mesmo... Heráclito, rapidinho. O Ramon aí, que esse minha querida Insônia, está perguntando, é porque a editora Cultrix tem uma coletânea chamada Biblioteca Junguiana, onde ela pega textos, né, de analistas junguianos sobre temáticas, como saiu alguns agora, chamado A Tecelã, saiu um voltado para o universo feminino, que é Ártemis, e tem um sobre o complexo de Cassandra, tem um sobre Édipo, tem um sobre Herói. Eu acho que tu não deve ter tomado contato com essas coletâneas ainda. Não tenho. Tá. Ó, lembre-se quando eu estiver falando aqui que uma afirmação psicológica só é verdadeira se somente se eu puder afirmar seu oposto. Justamente porque é coisa paradoxal. E isso também é no livro do Jung, na obra do Jung. Porque, por exemplo, ele não acredita nesse processo de desenvolvimento em que a personalidade vai sendo forjada, né, ou que vai ter processo da infância para chegar na maturidade. Mas ele acredita em um desenvolvimento a partir da maturidade. Então, no desenvolvimento da personalidade, quando ele vai falar de como é que se dá o processo de individuação e do que é necessário, ele não fala necessariamente em estágios, mas ele acredita numa possibilidade de desenvolvimento, mas da personalidade madura. Nesse sentido, Então, porque nessa que fase a gente já atingiu, tentando tornar um pouco mais claro para quem está ouvindo, porque a gente já atingiu uma atitude da consciência que está em condições de dar-se conta, né, dos seus próprios processos. Sim. É como se a gente tivesse alcançado um limiar em que a gente não está tão submerso na identidade arcaica e agora a gente consegue levantar a cabeça, respirar e dizer, opa, peraí, eu tô fazendo... Exatamente. Eu tô fazendo o que eu quero, eu estou estudando o que eu quero, eu casei com o que eu quis. Né? Mais ou menos em palavras bem superficiais, assim, bem nesse... Exatamente. Com relação, teve alguém que perguntou sobre livros orientais, né? A gente tem uma defasagem muito grande em muitas coisas, né? Esses livros orientais, especialmente o I Ching, eles serviram para o Jung tratar de um tema que é muito complicado. Já virou gente, sabe? Exatamente. Que é a sincronicidade. Infelizmente, a sincronicidade é um tema que só sofreu mistificações, não compreensão. E as pessoas o desconhecem crassamente. Porque o Jung ele vai desenvolver a sincronicidade, ou vai dar um nome para isso, porque ele vai entender que o princípio norteador do I Ching é a sincronicidade. E que tudo, assim como a causalidade, é o grande princípio de racionalidade do Ocidente, a partir dos gregos, a sincronicidade é o princípio norteador da ciência intuitiva chinesa. E a sincronicidade, ela não é um pensamento mágico. Ela não é uma causalidade transcendente. Ela não é que não existem coincidências. Ela é justamente para o Jung tem que existir coincidência para ter sincronicidade, porque ela é uma coincidência significativa. Certo. Então, obviamente, isso foi tomado como uma mistificação e um pensamento teosófico, quando na realidade é uma crítica ao pensamento teosófico, que é um pensamento que para o Jung é tão reducionista e determinista quanto o materialismo, é só a enantiodromia do materialismo. Então, a leitura dos clássicos chineses é uma leitura altamente especializada. O I Ching tem que entender como é que ele está colocado na tradição confuciana, como é que é interpretado as 10 asas, etc, 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 etc. E, infelizmente, você tem muito pouca erudição no mundo junguiano. E é muito necessário uma grande erudição para ler Jung. Inclusive, seria interessante, né, que pessoas do Brasil da sinologia, dos estudos japoneses, se interessassem em ler as coisas do Jung. Acontece que, como ele está cercado por esse véu de misticismo, né, a enantiodromia é um termo que ele tira do Heráclito, apesar de que não está no Heráclito. Eu li em grego para procurar e não achei os fragmentos, mas provavelmente é da tradição, que significa correr ao contrário. Enantiodromia é quando você muda o sinal da atitude consciente, mas ela permanece unilateral, ela só reverte ao oposto. Antinomia é um sinônimo para paradoxo. Uma afirmação é antinômica quando ela é um oxímoro, quando ela comporta duas respostas possíveis, das quais você não tem como escapar. O que acontece no I Ching é um fenômeno de sincronicidade. É uma coincidência significativa. Não é que se a gente for entrar aqui na sincronicidade, a gente não sai mais. Inclusive, eu vou ministrar um curso online sobre sincronicidade.
Depois de vários anos com meus alunos me enchendo o saco para explicar a sincronicidade, e eu me vendo obrigado a dar várias aulas sobre sincronicidade, eu fiz até um podcast sobre sincronicidade. Então também, se você quiser saber mais, você pode ir lá no Assim Caminha a Humanidade, tem um episódio inteiro que tem eu, Getúlio, a Paty e o Fernando falando sobre sincronicidade, explicando os mínimos detalhes. Exato. E só pontuando que a galera encontra esse podcast tanto no Spotify quanto no Google Podcasts, ou até mesmo na internet, no site O Povo, né? Já consegue ouvir online lá o podcast de vocês. Mas então, só retomando um pouquinho aquela ideia, porque tu vai vendo que a galera vai flutuando aí, é muita dúvida, só para mostrar aquilo que a gente falou no começo. Sim. Causa muita dúvida. Mas só para tu retomar, para fechar a ideia do livro, né? Depois de você pontuar o método dialético, o nominalismo, você começou a comentar o estruturalismo e o funcionalismo. Isso Sim. Fecha a ideia do livro? Isso fecha a ideia? É porque eu fecho com essa ideia, né? O primeiro a dialética, depois o nominalismo, depois o empirismo, depois a noção de ciência do Jung, aí vem, depois da noção de ciência do Jung, eu começo a falar do pragmatismo e termino com o estruturalismo e funcionalismo. Né? Show. A leitura estruturalista do Jung, ela foi muito útil, especialmente no começo do século XX, em ciências humanas. Né? Por quê? As ciências humanas, elas têm uma característica que um autor do final do século XIX, chamado Hildebrandt, um autor alemão, ele denominou de serem ciências ideográficas. Por quê? Porque elas lidam com idiosincrasias, com fenômenos únicos. Só repete o nome desse autor aí, porque cortou um pouquinho para mim. Hildebrandt. Hildebrandt, tá. Em oposição às ciências nomotéticas, que são aquelas da biologia, da matemática, da física, que podem estabelecer leis regulares e recorrentes. Na ausência dessa regularidade, dessa recorrência, as pessoas pensaram numa possibilidade de explicar por meio de estruturas. Porque aí eu poderia associar o individual ao aspecto estrutural. E aí eu teria um construto intelectual que me permitiria estabelecer uma forma de compreensão do mundo para além do aspecto puramente individual do fenômeno. Né? Certo. O Jung, ele não faz um estruturalismo puro. Mas, quando ele fala de arquétipo, ele faz também um tipo de estruturalismo. Porque ele vai entender os arquétipos como princípios organizadores do psiquismo. E como eles são sincrônicos e estruturais, como eles são estruturais, eles são sincrônicos, né? Que é uma das características da estrutura. Ela não está sujeita à história. Mas, se você, por exemplo, for ler o Jung, você vê como ele não é 100% estruturalista. Isso, exatamente. Ele aparece no livro Chama da Zane, ele aparece em vários estudos sobre epistemologia, porque ele foi muito importante naquilo que foi chamado de Methodenstreit, né? A querela dos métodos. E surge em 1874 com a emergência da história econômica, né? Com nomes principalmente como Troisen e Dilthey, do historicismo alemão. Né? Wilhelm Dilthey, principalmente, né? Que vão propor a existência de Geisteswissenschaften, né? As ciências do espírito. O Cham Dazan explica isso de maneira muito brilhante. Né? A primeira aproximação que eu tive com isso foi, inclusive, no meu mestrado, que foi sobre Freud, estudando um autor que eu recomendo a leitura, chamado Assun. Ele tem um livro chamado Introdução à Epistemologia Freudiana, que é muito bom para quem quiser ter um panorama da intelectualidade do final do XIX. Né? É um livro de qualidade. Enorme. Né? Serve para todo mundo, para junguianos e freudianos. Assim, eu falo também do dualismo do Jung. Falando disso, né, como você trouxe isso à tona, Freud era um monista. O que é que significa? Para o Freud, só existe ciência da natureza. O Jung era um dualista. Não que ele fosse um dualista metafísico, que ele acreditasse que houvesse uma substância da alma. Mas ele entende que a alma, ela não é um epifenômeno de causas materiais. Ela não é uma substância causada pelo cérebro. Porque esse é um dos problemas do estruturalismo. O estruturalismo, ele não vai se interessar pelos eventos individuais, porque eles são consequência da estrutura. E o Jung não faz isso. Né?
ele vai entender que como existem relações de causalidade dos próprios fenômenos psíquicos e relações funcionais recíprocas, a alma é um fenômeno de dignidade própria. Então, ele vai ser um dualista. Ele vai pensar que devem existir métodos para a ciência do espírito e métodos para a ciência da natureza. E ele internaliza essa divisão. Por quê? Porque a ciência dele vai ter um lado de ciência da natureza, de ser uma Naturwissenschaft, que é o singular, que é o método empírico descritivo, que eu também trato no meu livro. E vai ter um aspecto hermenêutico, porque as ciências do espírito, as Geisteswissenschaften, elas são ciências hermenêuticas, com a base principalmente... Isso. Não, o primeiro paradoxo que você tem na psicologia, segundo Jung, está na prática da psicoterapia, é que a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. Exatamente. Acontece que a psique não deriva do corpo. Sempre que eu dou aula, eu gosto muito de lembrar do Henri Bergson, porque o Henri Bergson, ele usa uma alegoria muito interessante. Quando eu coloco um casaco num cabide, é evidente que há uma relação entre o casaco e o cabide. Agora, é absurdo dizer que o casaco deriva do cabide. E ele vai dizer isso para tratar da relação que existe entre corpo e alma, né? Entre psique e corpo. Porque há uma relação. E o que Jung vai dizer é que essa relação é absolutamente misteriosa. Sim, não. Não, o psicóide não trata dessa relação entre corpo e psique. Isso era assim no Bloiler. O Bloiler já tinha proposto o termo psicóide, mas em Bloiler o termo psicóide se confundia com as funções elementares do cérebro. E o Jung modifica o termo para ele perder a qualidade organoléptica, para ele perder essa qualidade e se confundir com o funcionamento elementar do sistema nervoso. Em Bloiler, você poderia dizer isso. Em Jung, já não mais. Bloiler foi o diretor, o professor dele no Burgosky, né? É a pessoa que cria a nova nosografia de esquizofrenia, né? Mais alguma pergunta? Foi muita coisa, meu velho. Para quem não está habituado a esse volume de informação aí, pode ter ficado tontinho. Porque você voltou para bases aí, né? Vê como é importante. Um livro curto como o teu, que você coloca aí, é um livro que acho que não chega a 60 páginas, se me recordo bem agora, tudo que eu li. É bem curtinho. Bem curto, mas onde você vê aí, com muito destaque, toda uma revisão de pelo menos 3 a 4 períodos da formação de psicologia, que envolve discussões de psicologia, de história da psicologia, de conhecimento das escolas. Você vê aí que você tenta sintetizar, para a gente compreender bem o pensamento do Jung, você tenta sintetizar um período extremamente importante na produção do conhecimento daquilo que a gente chama de ciências psicológicas. Né? E aí, ó, explica aí o que é hermenêutica e a importância. Aí tu até junta, né? Eu vou... A hermenêutica no sentido, derivando do Schleiermacher, até o que o próprio Jung desenvolve, né? A noção de hermenêutica em Jung. Eu vou explicar do jeito que o Schleiermacher explica, né? O Schleiermacher foi o pai da hermenêutica universal. Schleiermacher era um neocantiano e era também um pastor luterano e um teólogo luterano, né? E ele cria a hermenêutica para fazer uma interpretação da Bíblia, né? O Schleiermacher explica o que é a hermenêutica da seguinte forma. Você pensa, certo? Eu, para falar aqui, está acontecendo um evento privado. Vocês, apesar de serem junguianos, não estão vendo o meu pensamento. Ainda não. Tem que estudar mais para vão ver se poder junguiano, né? Mas eu penso e aí eu falo. Eu organizo meus pensamentos e aí o aspecto comunitário dos meus pensamentos, de acordo com Schleiermacher, é a linguagem. É a palavra escrita ou falada, né? Aí o que acontece? A retórica é a arte de eu organizar meus pensamentos e colocá-los para fora em acordo com o meu público, para que o meu público seja capaz de me compreender. A hermenêutica é o fenômeno oposto. Eu pego o pensamento de alguém e o que essa pessoa escreveu ou falou e eu interpreto para chegar nos pensamentos dele. Eu faço o caminho oposto, né? Ah, tá. Depois tu retoma isso? Rapidinho. Retoma, deixa eu só apontar uma coisa. A gente tem mais ou menos uns 10 minutos para a live do Instagram encerrar.
Aí a gente já avisa para o pessoal que a gente, assim que tiver pertinho, eu vou precisar encerrar e a gente retoma para poder a gente ir tentando encerrar, mas aí a gente leva o tempo que você achar necessário, tá? Mas só para pontuar para o pessoal, Vixe. como o Instagram Pronto, o coloca para a negócio gente... é que a hermenêutica, para Schleiermacher, ela vai depender da empatia, né? E aí tem toda uma discussão, e o Jung ele vai fazer uma hermenêutica junguiana. Hermenêutica é interpretar. É por isso que o Assum, quando vai falar do Deutung freudiano, ele vai dizer que ele é um mistério. Porque Freud não tem uma hermenêutica. Apesar disso, ele fala de uma interpretação do sonho. Porque, de fato, Freud não interpreta, porque ele interpreta apontando a causa. Ele ainda está dentro do esquema de funcionamento das ciências da natureza. Sim. Enquanto as ciências do espírito elas são interpretativas. Por isso que elas necessitam de uma hermenêutica. Tá, show. É mais ou menos isso que é a hermenêutica. Mas não precisava correr tanto não, porque a gente ainda tinha 10 minutos. Não, mas vamos para mais coisa aí. Tá, então, o meu próximo livro vai tratar abundantemente disso, de hermenêutica, de interpretação. Tá, Exatamente. Show. Faz essa divulgação que é pro pessoal já ficar ligado. Deixa eu ver aqui quem foi que comentou também. O pessoal já foi comentando. Tu já comentou o que o Ramon colocou aqui do Windelband. O Luiz tinha dito que ia ser uma live pesada. Para quem não conhece psicologia junguiana, nem psicologia em geral, deve realmente mexer com os neurônios. E aí o Chaves aí, o Gustavo, né? Acho que é Gustavo, ele coloca, né? Tu acha que cabe aí entrar um pouquinho nessa discussão da ânima e ânimos e a confusão que o pessoal faz hoje ainda, tentando vincular ela a questões de gênero? Como se ânima fosse uma exclusividade do sexo masculino, né? E aí no caso do homem, a gente não vai entrar nessa seara assim que é mais colocada eu hoje. acho a interpretação hillmaniana uma interpretação maluca, né? O Hillman escreve o Jordan Peterson, né? Peraí. No caso, o Não, Hillman mas escreve... calma, gente. Tá? A gente tem pouco tempo. Ou é o Animus ou é o Jordan Peterson, né? Eu tenho um podcast chamado Quem Cancela os Canceladores. É o penúltimo podcast que eu lancei, em que eu faço uma crítica muito pormenorizada da posição do Peterson. Tá. Né? As pessoas me pediam muito isso. E aí eu fiz uma... exatamente. Você só determina o fenômeno. Não, o coronavírus significa isso, ao invés de interpretar. Segura a onda aí um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Para a gente não ficar preocupado com os minutos que faltam, eu vou já encerrar essa e a gente retoma a live com esses 3 pontos que colocaram aqui. Primeiro, essa discussão da ânima e ânimos a partir da noção de gênero, tá? Mas, lembra isso aí. Segundo, o que Laje Macedo aqui colocou, esses seus pontos de discordância em relação a Peterson, né? E depois, né, que eu acho que acaba sendo consequência da tua fala da hermenêutica, é esse modo meio bocó de você interpretar o coronavírus como símbolo. Beleza? Dá para guardar isso? Beleza. Eu vou encerrar aqui, Dá.